Estamos aqui mais um episódio. A gente normalmente fala de direito condominial. Hoje a gente vai dar um passinho atrás, vai falar sobre a pré-entrega, vai falar sobre obra. E para isso eu estou com o Alessandro de Paulo, que é um cara que tomou a coragem e entrou para a famosa comissão de afetação. Parece o nome de uma CPI isso aí, mas eu vou explicar logo mais como é que é isso. E eu queria, Alessandro, se apresenta, o que você faz da vida, como é que você parou nisso, por que você aceitou esse desafio? Tudo começou, né, quando adquiri um apartamento na planta, né, ali no Porto Maravilha, aqui no Rio de Janeiro, que está tendo, né, um boom imobiliário. E aí, o que acontece? Comprei o apartamento, beleza. Só que depois que você compra, você quer informações, e aí vem todo aquele turbilhão de coisas que você deve saber e se informar sobre. E aí comecei a correr atrás dessas informações e um tempo depois, né, que tinha comprado, veio esse e-mail da construtora falando que quem quisesse se candidatar à comissão, né, eu falei assim, poxa, não, eu quero participar, eu quero contribuir. Até porque a Alessandra é aquela pessoa que, assim, foi representante de turma, eu sempre que tinha negócio de liderança, tava no... O Alessandro é um líder nato. Isso, desde criança. Desde criança. Eu comecei como representante de turma com 10, 12 anos, por aí. Em várias turmas, fui representante de turma, então já começou ali. E aí depois também baseado, né, com a minha graduação, que eu sou contador, e aí também fiz alguns cursos de chefia, supervisão, liderança, então é uma coisa meio que natural querer organizar algumas coisas, né? E aí me candidatei, claro, vou contribuir, não sabia se eu ia ser eleito, ser o mais eleito, o mais votado, né, e me tornar o presidente da comissão. Mas aí acabou acontecendo e aí fui o eleito. Aí após isso, né, estava de início ainda o condomínio, as obras estava começando ainda, então ainda não tem muito ainda burburinho, pessoas dos moradores, ainda não tem muita coisa, né? No primeiro ano ainda não tem muita coisa. Só que aí eu ali querendo, né, saber mais coisas, quem são meus vizinhos, não sei o quê, comecei a buscar essas informações. Porque, assim, uma coisa interessante também, por conta dessa coisa de proteção de dados, a construtora, ela não libera os nomes dos seus vizinhos para você. Então, tipo assim, você está na comissão, beleza, você foi eleito presidente da comissão, mas quem são as pessoas que você está representando? Não sei. Isso é interessante. Não sei dizer. Isso é interessante. Então, assim, não, mas tem a proteção lei de proteção de dados. Beleza, mas eu estou representando uma pessoa que eu não sei quem é. Você sabe que nesse ponto, eu estava dando um treinamento semana passada numa incorporadora, numa administradora de condomínios, que é uma multinacional, por sinal. E foi justamente esse tema. E aí o que a gente estava falando gente, hoje em dia a lei de proteção de dados virou escudo. Virou escudo para você botar as informações dentro de um cofre, só que a legislação não veio para isso. A legislação veio para regular o uso da informação. O mau uso também. E o mau uso, ou seja, não é que você não pode ter acesso, é que ela vai ser transmitida para você e você vai assinar um termo de que você se responsabiliza pelo que você vai fazer com aqueles dados, se esses dados são importantes para você. E agora, hoje em dia, tudo é desculpa, LGPD, não posso. Então assim, lá são 814 apartamentos, que eu tenho contato, acho que é 270. Ou seja, aí dessa última vez eu falei assim, não, então pede para essas pessoas entrarem em contato com a comissão, passar, porque muita gente às vezes chega até a gente e fala, não sabia que tinha comissão, eu não sabia que teve essa eleição. Então assim, não sei de que forma essa informação está chegando para todos os compradores, porque muitas das informações somos nós que vamos lá nas reuniões, né? E agora que depois a gente vai falar também do atraso dos 180 dias, então depois disso a gente passou a ter uma reunião mensal com a construtora, antes não, era de tempo em tempo,
E aí, o que acontece? Como é que eu vou passar essas informações para os moradores no qual eu represento se eu só tenho acesso a menos de um terço desses moradores? O que é bacana a gente compreender, gente? Essa comissão, ela é sempre prévia à instalação do condomínio. A gente está aqui muito habituado a falar do condomínio instalado, mas ela não. Ela, enquanto o condomínio está em obra, a incorporadora, quando ela escolhe o regime de afetação, ela está usando uma prática de juridicamente separar qual é o patrimônio integral da construtora do patrimônio exclusivo daquele empreendimento. Isso serve para garantir os adquirentes mesmo, né? E aí sim, são eleitas essas comissões com no mínimo 3 membros, e aí não tem limite máximo, mas normalmente eles limitam no mínimo. É uma prática das construtoras chamar no início, enquanto tem menos gente, é mais fácil o controle disso tudo. E os membros, eles ficam investidos ali de todos os direitos de fiscalizar principalmente a parte contábil e garantir que, de fato, o patrimônio total da construtora esteja completamente segregado do patrimônio desse condomínio a ser criado. O legal disso se a construtora entra em falência, e aí é isso que as pessoas precisam ter ciência, esse patrimônio de afetação, este condomínio, estes adquirentes, eles estão resguardados e protegidos, justamente pelo trabalho de vocês. Então, eu queria começar, Alessandro, te falando com toda a franqueza e tranquilidade. Parabéns pela sua atitude. Ajudar a fiscalizar nada mais é que garantir o direito seu e, como você falou, de 800 outras famílias. Quando não se há fiscalização, você tem um risco enorme de ter problemas na frente. Então, é um trabalho voluntário, não se recebe pro labore, não se ganha absolutamente nada com isso, só se ganha trabalho e, de vez em quando, um ou outro reclamando e falando que você está levando dinheiro. É igual conselheiro de condomínio, é igualzinho. Hoje, como é que é a sua relação? Você falou que tem contato com 200 e poucos. Sim. Como é que é a sua relação com esses condôminos? Então, a gente criou grupos, uma comunidade, né, no WhatsApp, e aí dentro dessa comunidade a gente criou até eu fiz uma publicação lá no meu Instagram falando isso, como fazer para se ter uma melhor comunicação, né, entre os moradores. Então eu falei assim, cria uma comunidade, dentro dessa comunidade você cria um grupo só para os comunicados da comissão, então assim, ninguém pode comentar, falar nada, ter briga, nada, é só para os comunicados oficiais. E aí depois você faz outros grupos também, é um grupo aleatório que pode falar o que quiser, um grupo de obras, um grupo de decoração, um grupo de torre 1, torre 2, e aí você vai abrindo conforme você, né, para poder criar essa segregação e aí ter uma otimização dos assuntos que são discutidos dentro dessa comunidade. E aí depois que teve essa separação, otimizou bastante mesmo a forma que a gente fala. Claro, sempre vai ter pessoas com, né, pensamentos diferentes, né? Então é uma das coisas que a gente sempre fala lá, de algumas pessoas não estão preparadas para morar, né, em condomínio, que não é do jeito que eu quero, essas coisas. Tem regra, né? Em regra. Isso seria em sociedade, mas em condomínio piora, né, em relação a isso. Mas a gente vai tentando, estabelecendo ali já algumas regras. Então, assim, eu acho interessante essa parte, né, pré-entrega das chaves, né, nesse período que a gente passa ali, para a gente já ir se acostumando a esse tipo de forma de se viver, que vai ser, após a entrega das chaves, vai ser a forma que vai imperar. E você sabe que eu digo muito, que muitas vezes, como a gente atende muito condomínio, às vezes o condômino vem direto a nós, não é muito comum, a gente não tem como atender todos os condôminos, porque são mais de 50 condomínios, imagina atender condôminos, mas de vez em quando tem uns mais próximos, principalmente os conselheiros, e eles pedem indicação de síndico e tudo mais. E eu costumo falar o seguinte, eu posso te indicar o melhor nome para síndico.
Se o prédio não quiser funcionar, ele não vai funcionar. O que funciona dentro do condomínio é a comunidade, são as pessoas. Inclusive, você pode ter um síndico ruim, mas se o condomínio é engajado, se as pessoas vão na assembleia, se as pessoas colaboram para o bem que é de todos, o condomínio funciona. E aí, falando disso, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se você já pensou. Antes de qualquer coisa, meu apartamento maravilha. O Alessandro virou influencer, depois entrou para a comissão, e não é influencer para se promover não, tá, gente? O Alessandro virou influencer para poder fazer que a comunicação alcance mais pessoas, que ela tenha mais efetividade, que ela consiga ser disseminada não só para os condôminos do empreendimento onde ele adquiriu, mas também para outros. Assim, é uma função social bacana. E, falando em função social, você pensa em continuar fiscalizando? Você vai virar conselheiro fiscal? Então, né, até falei lá pro pessoal que a minha intenção é, né, vou me candidatar ao cargo de presidente do conselho. Presidente do conselho. Presidente do conselho, essa é a minha intenção. E aí, até uma vez pegaram e falaram assim, não, você está em campanha. Eu falei assim, eu não estou em campanha agora, eu estou aqui há 3 anos fazendo campanha. Estou trabalhando, Estou trabalhando, tá entendendo? O meu engajamento não é de agora, não, é de 3 anos, entendeu? Então, tipo assim, perder um final de semana indo lá, tirar uma foto e postar aqui para vocês, eu sei que muita gente não é do Rio de Janeiro, tem condôminos lá que é de fora do Brasil, que eu falo com gente da Europa, que eu falo com gente dos Estados Unidos, que eles venham até mim, porque além de ser o presidente, né, e fazer parte da comissão, eu coloquei que, para mim, né, essa tarefa de toda vez que alguém tiver alguma dúvida e vier perguntar, responder logo, né? E aí acaba, como eu sou atuante nos grupos de WhatsApp e acabou também por conta do Instagram, né, desse Instagram que eu criei, pessoas do meu condomínio, de outros condomínios, questionando, tirando dúvidas comigo. Vou te fazer uma provocação agora. Você quer ser presidente do conselho? Sim. Só para deixar claro, gente, que o conselho lá, você já tem a minuta da futura convenção? Já foi entregue? Sim. Você sabe se é conselho fiscal ou consultivo? Consultivo. Consultivo. Então, vamos lá. O papel do conselho fiscal é cara crachá. Conta, olha a despesa, olha a receita e olha se foi realmente pago, se saiu do caixa. Conselho consultivo, ele serve também para orientar o síndico a tomada de decisões. E aí vai ter algumas atribuições extras, como, por exemplo, aprovar o fundo de reserva. Uma que eu costumo botar muito, na época que eu fazia convenção ainda, graças a Deus não faço mais, mas que é fazer os regulamentos de uso e conduta, ou uso e costume, como preferirem, porque é muito interessante o que eu vou falar. O condomínio, há 5 anos atrás, não precisava prever entregador de iFood. Sim. Agora precisa. Eu vou ter que mudar a convenção, então é de muito bom tom que eu tenha um regulamento de uso e costumes muito facilmente alterado. Sim. Ou seja, ou pelo conselho, ou no máximo, se você quiser ser muito rígido, por uma maioria simples numa assembleia. Sim. Então, esse é um ponto que eu queria trazer, mas o que eu quero te perguntar não é isso, não. Você já pensou em ser síndico profissional? Então, algumas pessoas já chegaram, né, por conta de toda essa minha atuação, né, de estar informando, trazer dúvidas que eles nem... Né? Então, tem tipo uma série de publicações que eu falo assim, você sabia? Uhum. E aí põe, que você não pode fazer isso, e a pessoa, caramba, eu nem sabia disso, sabe? Então, assim, eu trago esse tipo de informação. E aí, naturalmente, algumas pessoas já, poxa, não, você deveria ser o síndico, você deveria ser o síndico. E aí, essa semana foi uma das vezes que falou assim, o Alessandro tinha que ser o síndico. E aí, eu falei, pessoal, para a implementação do condomínio, o primeiro ano requer uma pessoa com experiência e com essa expertise de implementação de condomínio.
porque gente com boa vontade tem muita, beleza. Alessandro, você é contador, você trabalhou em grandes empresas, você planejamento e controle financeiro, né? Graduação na UFRJ, pós na UFRJ, mestrado na UFRJ, trabalhou na Vale do Rio Doce. Não tem gente, não tem pessoa mais qualificada do que você. Beleza, mas não é só qualificação. É o tempo de voo, né? Tempo de voo. Você dirige? Dirijo. Quando você foi tirar sua carteira, na primeira semana que você pegou o carro, você conseguia responder o WhatsApp e dirigir? Não. Hoje você responde, né? Sim. É isso, é tempo de voo. Até hoje eu falo assim, eu não sei como aquelas pessoas andaram comigo assim que eu comecei a dirigir. Eram malucos, porque eu não sabia dirigir. Hoje eu sei dirigir. Você sabe. Hoje eu sei. É isso. Então, não se entrega um condomínio para quem nunca foi. Pelo menos um condomínio não desse porte. Sim. Normalmente, eu não vi a convenção de vocês, tá? Normalmente, a incorporadora coloca a prerrogativa dela indicar o síndico ou no primeiro e segundo ano. Normalmente é assim. Eles botam o síndico profissional, isso muito é para garantir a padronização, garantir que o condomínio não vai tomar outro rumo. Mas depois, sim, pode outros síndicos. Depois que estiver correndo legal. Cara, sim. O que eu mais vejo é síndico profissional que começou a carreira como conselheiro, depois virou síndico de um empreendimento pequeno e depois foi embora. E ainda vou mais longe. Aqui, a gente está no Le Monde, aqui na Barra da Tijuca. Nesse condomínio aqui, aqui a gente tem um sistema bem diferenciado, não sei se você já ouviu. Aqui a gente tem a administração descentralizada. Você já viu isso em algum lugar? Como é que funciona aqui? Aqui é como se fosse um grupamento. Nós temos os 7 blocos. Cada bloco tem o seu subsíndico, que na verdade ele é um síndico de bloco. Esse nome está equivocado, ele é síndico de bloco. Ele é responsável integralmente pelo bloco, como se síndico fosse. E tem um síndico geral que é responsável pela área comum. Cada síndico de bloco daqui recebe 3 salários mínimos. Para você ver como a questão já está muito profissionalizada. Sim. Muito profissionalizada. E é um mercado muito interessante porque ele é recente, né? Há 5, 6, 7, 8 anos atrás não tinha síndico profissional. Sim. Normalmente era um morador. É um morador e tal, ficava 20 anos. Mas também as questões que temos hoje em condomínios, comparado a 10, 15 anos atrás, são muito mais. Cresceu com o tempo também. Então, você já lida com pressão de condômino? Já. Essa pressão. E aí, quando chega essa pressão, eu falo assim, gente, já estou acostumado com isso a minha vida toda. Entendeu? Uma das coisas que me fez, aí o pessoal fala, cara, você tem muita paciência para pessoas falando essas coisas. Eu falo, gente, eu tenho já essa experiência no passado, que é o que me deu essa expertise toda e que falei assim, não, vou encarar isso porque para mim isso é normal. Então, assim, foi o que eu falei. No mestrado eu dei aula, né? Então, você pegar uma turma com 60, 80 alunos para poder... É complicado. Então, é pressão, bagunça, você querendo falar. E alunos da graduação, né? Eu dei aula para relações internacionais, de contabilidade para relações internacionais. E fora outros trabalhos também que realizei voluntário, né? Na igreja, em grupos assim de ajuda, voluntários, assim, que também é complicado, porque você tem que atuar. Porque uma coisa é quando você está ali, carteira assinada, tem uma função, beleza. Quando você está de forma voluntária, e aí para você, coisas do tipo chamar a atenção, ou indicar que a pessoa tem que fazer isso ou aquilo, que aquilo é errado, não sei o quê, é bem complicado mesmo, difícil. É bem difícil. Mas, né, é uma coisa que eu sempre falo, né? Principalmente quando você está no cargo de liderança, presidente ou algo, né? Assim, você representa todos. Você representa todos. Não só os que você gosta. Você representa todos. Mas o que te mantém ali no cargo é você agradar a maioria. Não é todos. Não é todos. Você não vai conseguir agradar todos.
É impossível. É impossível, você não vai agradar todos. Alcançou a maioria? É isso aí. Você tem que. É essa a sua meta. A maioria. Todos você não vai. Então, por isso, quando você tem isso na sua cabeça, você vai saber que vai ter aqueles, entendeu? Que não fazem parte da maioria, né? Que vão estar falando, vão estar reclamando, não sei o quê. Mas a maioria te botou ali. E você sabe que a gente trabalha muito com implantação. Eu costumo dizer que implantação de condomínio, ele é ou o sucesso do síndico, ele vai ser coroado, ou ele vai acabar com a carreira dele. Porque as pessoas não conseguem discernir a diferença do síndico, do conselho, da administradora e da construtora. Então, você está com vício construtivo, você está com um problema na obra, é culpa do síndico. Você está com a previsão orçamentária estourou, é culpa do síndico. Gente, mas a administradora que está vendo isso. Então, eu costumo falar que implantação é um bebê. Condomínio implantação é igual quem tem filho, que você vai lá ver se está respirando direitinho, não sei o quê. É o condomínio implantação. Ele é um bebê, ele ainda precisa aprender tudo, inclusive a lidar com ele mesmo. E a gente faz muita assembleia de implantação e depois segue fazendo assembleias. E acho que a coisa que eu mais faço na minha vida é presidir assembleia, inclusive, que é um volume muito alto. E numa dessas, conversando com alguns síndicos e tudo mais, a gente chegou numa conclusão. Trabalhar com condomínio adoece pessoas. Se a pessoa não tiver um emocional forte. Sim. Olha que eu vou te contar. Você está dentro de um escritório de advocacia. Tem 30 pessoas aqui dentro trabalhando exclusivamente para condomínios. Só que a gente tomou o cuidado de ter um programa de saúde mental para cada um. Cada pessoa que trabalha aqui dentro tem direito de fazer terapia uma vez por semana. Não é compulsório, mas o cara pode fazer. Tem o Gympass, que ele também tem que cuidar do corpo dele, ele tem que malhar, a gente incentiva, às vezes até meio chato, mas tudo isso para aguentar o tranco de trabalhar com condomínio. Porque eu já fiz assembleia com 400 pessoas, implantando um shopping center Rio Mar em Recife. E não é fácil controlar 400 pessoas. Você sabe que eu passei por um negócio que eu nunca imaginei, porque sou do Rio de Janeiro, tenho sotaque carioca muito forte. Cheguei lá em Recife, fui contratado pela incorporadora só para fazer aquela assembleia, implantar e ir embora. E no meio da assembleia eu recebi o seguinte questionamento. Aliás, eu não. O dono da construtora recebeu o seguinte questionamento. Eu quero saber o que um advogado carioca está fazendo no nosso condomínio, tirando o trabalho da nossa gente. Cara, eu não imaginava ouvir aquilo. Tem coisas que... Eu respirei, eu falei, cara, o que eu respondo? Aí eu falei, bom, primeiro o dono da construtora tem que responder. E aí ele mesmo falou, não, eu quero me desculpar, é só para esse ato e depois os advogados serão daqui. E aí eu me manifestei, eu falei, pessoal, só para deixar uma coisa claro, não existe em nenhuma área você tomar trabalho de fulano, de ciclano, de região A, de região B. O trabalho hoje em dia, principalmente com o advento da internet, é globalizado. Sim. Então, eu estou aqui para garantir rigidez nessa Assembleia, para garantir legalidade nos atos e, por algum motivo, as pessoas entenderam que era o nome adequado. Mas, se entenderem que eu não sou também, eu não venho na próxima. Agora, até eu ter o emocional de formular essa resposta, cara, aqueles 30 segundos que o presidente lá da construtora deu a explicação até eu usar a minha fala, para mim foi 2 segundos, porque voou. Eu falo assim, eu pensava e voltava, pensava e voltava. E dali, isso foi em 2021, se eu não me engano. Eu estava fazendo uma expansão aqui no escritório. Meu time é muito novo, você viu? Meu time é muito novo, muito novo. Os 4 sócios patrimoniais começaram aqui como estagiários e hoje são sócios patrimoniais do escritório. Mas quando eu tomei a decisão de alçar eles a sócios patrimoniais, eu fiz uma coisa que contestável, mas fiz e não me arrependo. Eu falei assim, vocês 4 estão na terapia compulsória, eu vou bancar. Ah, não, mas a gente não quer... Compulsória, você vai fazer a terapia. E aí não expliquei o porquê. Sei que todos fizeram. 2 meses depois, todos foram alçados a sócios e foi a melhor coisa que a gente fez. Eu tenho sócios maravilhosos
e média de 30 anos. Eu tô com 40 anos, eu sou tipo 10 anos mais velho do que o mais velho. Mas a nossa média de idade aqui no escritório é de 22, 23 anos. Então, por isso que a gente faz essa advocacia muito rápida, muito disruptiva. A gente não obriga a usar terno, só vai usar terno se for em audiência. Eu mesmo, acho que Bia nunca me viu de terno, né, Bia? E a gente trabalha desse jeito. Cara, só que para o conselheiro que está ali fazendo um negócio gratuito, ele não enxerga, ele não alcança que ele precisa preparar a mente dele. Eu, como trabalho com finanças, então essa pressão, né, ela é desde o começo. Então, assim, é número, né? Dinheiro dos outros, né? Então, assim, é contabilidade. Então, imagina o primeiro estágio foi na Infoglobo, depois fui para TIM, que aí a gente tinha que responder os italianos, e depois foi para Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, imagina, você no seu estágio, você saindo 3, 4 horas da manhã, virando noite. Porque você tinha que fechar o número que ia ser divulgado na Bolsa do Brasil e de Nova York. Entendeu? De quanto é que investir. Então você já está forjado na pressão. Tá entendendo? Então, assim, cara, 2, 3 horas da manhã você não está rendendo nada. E você tinha que fechar o número, entendeu? E pressão, e pressão, e pressão. Acabei de fazer, não, trocou o número, volta. E faz. Então, para quem trabalha em contabilidade, né, em finanças, assim, prazo, pressão, isso faz parte. Faz parte pra gente. Agora, eu já vi casamentos terminarem sim, por cargo de conselheiro. Sim, a mulher falou, não quero... Ó, o meu câmera ali. Meu câmera... Dá pra ouvir? Se você falar, dá pra gente ouvir? Você é o que do seu prédio? Síndico. Síndico. Teve um dia que ele falou assim, eu vou sair dessa... Eu ia falar palavrão, não pode falar palavrão, Rafa, você corta. Eu vou sair disso aqui, senão minha mulher vai terminar comigo. Nós, curiosamente, somos vizinhos. O Rafa mora no apartamento, no bloco do lado do meu. E, cara, chega a um ponto de afetar a família. Sim, mas então, isso que você falou, né? Então, eu já sabendo, né, que a minha profissão e as coisas que eu atuo, elas exigem da pessoa, né, um mental grande. Com certeza eu cheguei no período que eu estava vendo que do jeito que estava não dava. Então, hoje em dia, por exemplo, eu faço natação. Pô, isso cara, quando você cai na água, sabe? Parece que você esquece tudo. É uma higiene mental muito boa. Eu chamo de higiene mental também. Higiene mental, muito boa. Aí a pessoa, não, mas eu falo assim, cara, eu faço natação não é nem pela questão, claro, vai trazer o benefício à sua saúde, não sei o quê, mas porque normalmente você faz no mesmo horário, tem aquela turma, aí um faz aniversário, um traz um bolo, outro traz não sei o quê. Sabe, você tá ali, sabe, para curtir mesmo, é muito bom. A musculação é boa também, para a questão do físico, mas às vezes ela é um pouco solitária. É bastante. Ela né, questão solitária. Às vezes você consegue, com um amigo, você ir indo no mesmo horário por um tempo, mas depois acaba que não. Mas a natação não. A natação por um tempo eu cheguei a fazer hidro e natação. Então na hidro era maravilhoso, aquelas senhorinhas sempre levavam comida, sabe? Aniversário, porque eram muitas, então sempre tinha um aniversário, coisa. Então, assim, essa questão da higiene mental, ela é muito importante. É então, bem assim, relevante. Por isso que se você observar, até lá no meu Instagram, né? Tem essas questões importantes, né, que a gente coloca de condomínio, não sei o quê, mas eu sempre coloco ali um meme, uma coisa engraçada, para poder quebrar isso e a informação que a gente está levando, ela ser um pouco mais palatável, a pessoa, né? Porque senão fica uma coisa muito são muitos termos, muitas coisas maçante, né? Maçante. Que aí eu sei o quê? Imagina que para mim, que é um contador, que trabalha com planejamento e controle financeiro, às vezes é complicado, que já trabalhou em construção, né? É complicado isso para mim. Imagina uma pessoa que às vezes é um professor de português, uma dona de casa, comprou um apartamento e tem que passar por todas essas coisas também. É muito difícil. Entendeu? Então, assim, eu tenho que
pegar todas essas informações, né, mastigar para poder passar para eles de uma forma mais palatável, para que eles possam consumir essa informação também. Então a gente acaba fazendo isso. E aí lá nos grupos que a gente tem, né, então assim, de vez em quando coloca um assunto mais pesado e aí tem aquela briga, não sei o que, e depois traz assuntos mais leves também para poder... Que é bacana mesclar. Fazer essa mesclagem aí, senão pira. E fazendo isso aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Você falou que tem reuniões mensais com a incorporadora, é isso? Então, antes dos 180 dias, elas eram... não tinha reunião. Não tinha... Era só... a princípio seria... dos 33%, que a gente ia lá, via a obra como é que estava, 66% e 90% e depois entregaria. Então não teria-se reuniões, né? Então no dia que a gente chegava lá, primeiro tinha uma reunião e depois eles levavam a gente para ver a obra, né? Só para constatar que estava tendo evolução e que o dinheiro estava sendo empregado. Mas a gente não sabia se estava atrasado ou não. E aí quando entrou nos 180 dias, eles marcaram uma reunião online com a gente, e aí nessa reunião online foi dito para a gente que a gente faria uma reunião todo mês, né, para poder ter esse acompanhamento. De prestação de contas. Pessoal, só para deixar claro uma coisa, a lei de incorporações, ela permite que o incorporador fixe um prazo e estenda esse prazo por mais 180 dias, sem que isso seja caracterizado um atraso. Passou dos 180 dias, aí sim é um atraso. E o que tem que ficar atento? O que a construtora está cobrando do futuro adquirente se ele atrasar? Essa penalidade deve ser a mesma para ela. E hoje os contratos são modernos, então muitas vezes já vem no próprio contrato qual é a penalidade em caso de atraso, mas quando não vem, você precisa de um arbitramento judicial nesse sentido. E aí o patrimônio de afetação é importante. Porque se você for buscar receber a indenização por isso, você vai ter certeza que vai ser mediante o recurso daquele próprio empreendimento. Isso é importante ter ciência. Mas por que eu te perguntei se tem reuniões frequentes? Porque, na minha concepção pelo menos, a grande preocupação de você ter ali a comissão de afetação, primeiro, é garantir que, de fato, o patrimônio esteja segregado, sim, o patrimônio global esteja segregado do patrimônio do empreendimento. O segundo ponto é entender, essa obra está feita em regime de terceirização, quais são as empresas que estão trabalhando nessa obra? Eles dão ciência para vocês sobre isso? Quais são as empresas? Não. Então, o conselho que eu vou dar para o Alessandro e para qualquer um que faz parte disso descubra quem é a empresa que está construindo o seu empreendimento. Por quê? Nesses casos, no caso da terceirização, tem a súmula 331 do TST, que ela coloca o tomador de serviço imediatamente como responsável subsidiário pelo pagamento. Então, vamos lá. Imagina que a construtora não, imagina que a empresa terceirizada pela obra não paga os funcionários. Ela vai na construtora. Se o condomínio já estiver implantado, como já aconteceu diversas vezes, eu já tive a oportunidade de ver diversas vezes, esses condomínios podem ser incorporados no rol de devedores da obra. Então, o risco que você assume não fiscalizando a empresa, se ela está recolhendo FGTS, INSS, pagando as verbas, pagando insalubridade, pagando periculosidade, eventualmente você, condomínio, pode responder, pagar essa conta. Então, a dica fica, entende quem é o prestador de serviço que está colocando o tijolo lá no seu prédio. Isso é importante. Aparentemente, creio eu, né, vendo lá a questão das obras, que foi até uma das coisas que a gente questionou, por conta de um prédio estar mais avançado que o outro, ou então, tipo assim, se esse está atrasando, pega as equipes dos outros para vir para cá para, né, agilizar esse. E aí foi dito que não, que cada uma são equipes diferentes, que algumas coisas são próprios e que outras terceirizadas, entendeu? Então, mas são equipes, vamos dizer, não seria uma empresa só, seria, de repente, para rebaixamento uma empresa, para elétrica outra, para... Então, a dica da próxima reunião, nome de todas.
Nome de todas, recolhimento, como vocês têm que ter acesso aos documentos contábeis, vocês têm que ter acesso aos documentos de recolhimentos previdenciários e fiscais daqueles funcionários também. Isso faz parte. Sim, sim. Isso faz parte. Está previsto na lei. É seu direito ter acesso integral a questões contábeis. E recolhimento de tributos inerentes à obra, sem dúvida, é uma questão contábil. Então, tá aí a dica. Acho que só isso acho que já valeu a visita, hein? Já valeu a visita. Não, tá outras coisas também. Então, já vou... Agora eu vou aqui falar também, né? O que acontece? Quando a gente comprou lá o empreendimento, eu, por exemplo, quando fui comprar, né? E aí falaram assim, se você comprar pro lado de cá, você vai ter vista para a Baía de Guanabara. Vista para a Baía de Guanabara. Eu falei assim, não, gente, tem 3 terrenos na frente, isso aí com certeza vai virar outros empreendimentos e eu vou perder essa vista. Eu vou comprar para dentro do condomínio, porque aí aquilo ali vai ser eterno. E aí, algumas pessoas compraram nessa, né? Essa promessa de vista eterna, que não se cumpriu. Não se cumpriu? Não se cumpriu. Quando acabou o nosso, lançaram do lado. Então não se cumpriu. Mas isso é papo de corretor, você sabe. Isso é papo de corretor. Não, então, aí foi lá que eu disse para você que quando eu fui no stand, né? Aí lá um representante da Cury falou, ele fala da gente, não sei o que. Eu falo, não, eu falo dos maus corretores que mentem e omitem informações. Se você não faz isso, eu não estou falando de você. Eu estou falando daqueles que mentem e omitem. Então, assim, claro, isso foi até um tema de debate lá no grupo de WhatsApp, falando assim, não, mas a pessoa vai comprar um apartamento, parece que está comprando banana na feira. Ok, a pessoa ela precisa de um auxílio de uma pessoa na hora ali de comprar o apartamento, alguém que entenda, que leia, não sei o quê, mas eu entendo que aquele momento ali de comprar um apartamento, cara, é uma realização de um sonho. Muitas pessoas estão vulneráveis nesse momento e não leem, não veem, o que o cara fala ali é que a pessoa está aceitando, né? E aí é o seguinte, claro, não vou tirar a culpa da pessoa de se informar e ler, beleza? Ela tinha como dever fazer isso. Mas a construtora e os corretores, aí eu boto a construtora porque aqueles corretores estão ali representando ela, não foi uma pessoa que veio de fora, né? Se for uma pessoa que veio de fora, a construtora, né, não tem culpa, mas aqueles que estavam ali, que trabalham para a construtora, né, e aí eles mentem e omitem informações, que até tem um vídeo na internet de uma mulher falando, e eu fiz essa pergunta lá no grupo, algumas pessoas também falaram, sobre o quê? A taxa de obra. Muitos deles não falam da taxa de obra. E aí, se você, quando eu pego casos desses de corretores no Instagram, falando coisas em verdades, eu até boto lá, em verdades, eu publico lá, tá vendo? Eu não sou maluco. Não tem só taxa de obra, não. Tem taxa de enxoval. Sim. Já falaram da taxa de enxoval? Sim. Taxa de enxoval, gente, só para saber, a mobília das áreas comuns, elas têm que ser comprada. Né? Você tem que ter o ombrelone na piscina, cadeira na piscina, sofá na recepção e tudo mais. E a construtora, ou ela não entrega, ou ela entrega mediante uma taxa de enxoval que a justiça entende que é legal ser cobrada. Mas agora, será que as pessoas veem isso lá no contrato quando elas assinam? E a implicação que fica? Todo mundo tem capacidade técnica de ler e interpretar esse contrato? Não. Então, é por isso que existem escritórios de advocacia atuantes de direito imobiliário. Sim. O grande problema é que as pessoas ainda encaram um advogado só para briga judicial. Eles não conseguem ainda encarar um advogado como consultivo, né? Então, tem 2 desafios. Entender que o preventivo sai muito mais barato do que o corretivo. E o 2, entender que você não opera o seu joelho com o neurologista. Então, o advogado tem que ser especialista na área, senão ele não vai te orientar adequadamente, você vai ficar do mesmo jeito. E aí, fazendo o nosso merchan, se você precisar de um especialista, cá estamos.
Alessandro, a gente tá com a pauta encerrando, mas acho que eu ficaria aqui mais umas 3 horas conversando contigo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, primeiro, da alegria que você está de estar comprando o seu primeiro apartamento e o que você dá dica para quem está prestes a comprar, quem está com esse sonho, o que você tem a dizer para essas pessoas? Então, inicialmente, né, falar que a compra do apartamento para mim é a realização de um sonho, sim. Aí algumas pessoas até falam assim, poxa, mas você fala tanto mal. Não, é a realização de um sonho. O Porto Maravilha é uma área de expansão no Rio de Janeiro, então assim, indico a todos a comprarem, mas eu também não posso, né, deixar de comentar essas percalços que infelizmente a pessoa vai passar. Não precisaria passar por essas coisas, né? Mas infelizmente ela vai passar por essas coisas. E assim, quem indica as pessoas comprarem sim apartamentos na planta, mas se orientar, né? Então assim, o Instagram aqui do Contaifler, né? E o meu Instagram e outros também dão várias dicas, né? Na hora de comprar, na hora de fazer a vistoria, na hora de receber, o pós, né? Receber, os problemas que pode vir a acontecer e o que ela pode vir a fazer, até buscar um advogado com essa expertise imobiliária para estar auxiliando ela nessas etapas. Alessandro, foi um prazer. Eu não posso encerrar sem te parabenizar, sem reforçar o quanto que um trabalho voluntário e dedicado faz diferença. Eu sou capaz de dizer que você já mudou a história do condomínio antes dele nascer. Você já mudou a história do condomínio antes de nascer e eu espero que você continue fazendo esse trabalho, que mais pessoas se inspirem no Alessandro para continuar agindo desse jeito. E hoje foi muito legal. Hoje a gente conseguiu ver o outro lado, né? A gente só conversa com o síndico, conversa com o administrador. É a primeira vez que eu estou conversando com um condômino. Eu estava até meio perdido, mas foi muito bom. Obrigado. Vamos ver se a gente consegue ter novos encontros com mais pessoas. Vai ser muito legal. Valeu. Obrigado.